para falar de um assunto que eu acho que é muito relevante. Aqui eu tenho trazido agora, comecei uma versão nova do Brabocast, trazer alguns especialistas de algumas áreas. O foco principal é concurso público, mas o concurso público não está desagregado da vida, né? Faz parte da vida da pessoa, não é só o estudo, a gente tem que levar em consideração várias coisas. E eu sei que você faz um trabalho muito massa e, enfim, é pesquisadora também desse assunto em relação à cronobiologia. Então, se a gente pudesse começar, o que é cronobiologia, o que a galera está fazendo de errado que está prejudicando todo mundo aí? Boa. Eu acho que a gente vai falar um pouco de tudo, né? Acho que isso é um assunto importante porque trata sobre os ritmos, né? A cronobiologia, ela estuda os ritmos da vida, né? Do tempo, o crono é do tempo, né? Então, acho que isso é importante a gente falar sobre ritmo. Então, se a gente vai falar de estudo, a gente vai falar de estilo de vida, a gente precisa lembrar que a gente tem um ritmo que tem que respeitar esse ritmo que está aqui no planeta Terra, né? Que é esse ritmo de 24 horas. E às vezes a gente esquece um pouquinho disso e acaba esquecendo de respeitar o escuro, que eu gosto de falar que o escuro é muito importante, assim, né? Então, basicamente, a cronobiologia estuda esses ritmos, assim, né? E eu trago um pouquinho disso na aula que você comentou aí, que é sobre a glândula pineal, né? Na verdade, que é o que eu falo nesse módulo de neurociências, sobre a glândula pineal, que é a nossa mestre, aí, nosso órgão mestre desse sistema rítmico do nosso corpo. A pineal, ela tem uma história bem antiga, se a gente for analisar, assim, antes de Cristo já, os estudos já começam, mas depois de Cristo ficou um pouquinho apagado até 1958 ali, até a descoberta da melatonina, que é essa... Muita gente fala hoje de melatonina. Né? Tem bastante coisa para falar de melatonina. A gente pode fazer curiosidade. É um tema interessante porque muita gente tem suplementado, né? Enfim, essa questão da melatonina. Mas depois que a glândula pineal voltou em evidência, o que mudou? Bom, mudou que realmente o pessoal começou a falar bastante de melatonina e se entendeu que, através dessa secreção rítmica de melatonina, que o nosso corpo se organiza no tempo. Ela marca o período da noite. Ela é um marcador da noite, isso para todas as espécies, não só para nós, seres humanos, mas todas as espécies aqui do planeta Terra têm essa produção de melatonina no período do escuro, né? Uhum. Então, isso sincroniza as atividades com a noite. Total. Não, é porque é muito louco. É uma função que é secretada com escuro, né? Uhum. Não é com a noite, né? É que a noite pressupõe escuro, mas é que hoje a gente manipula a luz, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui a gente tá num estúdio que tem um monte de luz artificial aqui e acaba que manipula e aí desregula, né? Essa questão do ritmo circadiano. Acho que esse que é o problema, né? Porque, enfim, a gente não tem acesso à luz natural na hora que tem que ter e depois tem acesso à luz artificial que manipula e acaba não secretando melatonina. É isso mais ou menos que tem acontecido? Vamos falar que sim. Por muito tempo, antes de ter a luz artificial, a gente tinha esse ritmo bem certinho, né? De dia, a luz azul, principalmente do céu azul. Uhum. E à noite, a gente tem a luz, já vai mudando o espectro que chega até os nossos olhos e vai ficando escuro. E a gente tinha o fogo, né? Como única fonte luminosa. Eu tô trazendo essas cores, assim, azul, fogo, porque a gente tem a nossa retina, tem células ali que captam esse espectro de luz. Uhum. Né? Então, a gente tem células intrinsecamente fotossensíveis que elas captam o espectro azul, principalmente. E, então, durante o dia, a gente recebe bastante, normalmente, essa informação da luz natural, normalmente, né? É o esperado que receba. É o esperado que receba essa informação do dia. E isso avisa o nosso reloginho que a gente tem no meio do cérebro, que fica no hipotálamo, ali no núcleo supraquiasmático. Ele tá ligado com a retina, né? Mais ou menos, né? A retina, e tem o nervo óptico e chega lá. Enfim, aí quando chega essa informação, avisa que é dia. E conforme a noite vai chegando, essa informação muda, já não é mais luz azul. Teoricamente, por muitos e muitos anos foi assim, e era o fogo, que é uma luz que não é azul, é uma luz quente. Quente, vermelho, laranja, né? Exato, o espectro da luz muda, né? Então, a partir essa informação, então, não chegando informação de luz azul, a glândula pineal fica, então, desbloqueada para produzir a melatonina. Então, quando chega a luz azul, ela está bloqueada. É um inibidor. É um inibidor, exatamente. Só que a gente, nos últimos anos, né, com a luz artificial, isso acabou que mudou. A gente tem essa luz artificial à noite, principalmente do espectro azul,
que são as luzes de LED, as telas, né, de telefone, celular, enfim, computador. Então, esse sinal é como se nunca terminasse, nunca chega à noite. Então, a produção de melatonina ela ficou muito reduzida. E aí, a gente tem muitas consequências disso, que depois a gente pode ir abordando, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante falar, que se, por exemplo, a gente apagasse todas as luzes aqui e ficasse no escuro, a gente também não ia começar a produzir melatonina. Que não é só o escuro que é necessário. A hora também, né? Mais ou menos assim. A gente tem genes do relógio biológico, que são os clock genes, né? Eles ficam também lá no hipotálamo. E eles se autorregulam a cada 24 horas. E várias enzimas e, enfim, outras proteínas também são reguladas por esses genes. E uma proteína específica, uma enzima específica, que é a que transforma a serotonina em melatonina, tá? Porque a melatonina, ela vem da serotonina. Ela ambas são derivadas do triptofano, que a gente obtém da dieta. E aí, durante o dia, normalmente, nós temos serotonina disponível. À noite, essa serotonina é convertida em melatonina por uma enzima específica. São duas enzimas no processo, são dois processos químicos que acontecem. Só que a gente só vai ter melatonina sintetizada enquanto a gente tem essa enzima. E essa enzima é regulada geneticamente por esses genes do relógio. Então, normalmente isso acontece à noite. E aí isso é muito variável também entre cada pessoa, né? Tem pessoas que começam a produzir, a sintetizar essa enzima um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. E a partir daí que ela vai começar a produção de melatonina. Então, não é só o escuro, você também precisa dessa enzima. Tem a enzima. E tem outros marcadores também, né? Além marcadores alimentares, por exemplo. Dependendo do que você come, o horário que você come vai impactar também nessa questão do sono, né? Na qualidade do sono. Às vezes eu falo, o pessoal que está na Escola de Hábitos, né? Um programa que a gente tem algumas regrinhas lá de seguir um pouco daquela medicina Ayurveda, né? Que tentar comer enquanto é luz do dia, enquanto ainda tem luz do dia. Mais próximo disso, enfim. É um marcador importante, né? O consumo de água e alimento à noite pode prejudicar também essa desincronizar, né, esse marcador. Sim, aí é um outro tema também interessante, que são os sincronizadores do ritmo. Porque a gente tem, como eu falei um pouquinho, esses genes, que é o nosso ritmo intrínseco. Total. Então, a gente tem esse ritmo de 24 horas. Se a gente ficasse numa caverna, em um lugar escuro, por exemplo, a gente continuaria tendo um ritmo, né? Mas a gente precisa, para que ele fique próximo de 24 horas, desses sincronizadores externos. Para a produção de melatonina, a luz é o principal desses marcadores, né? Tem um termo em alemão, né, que o pessoal gosta da cronobiologia, que são os Zeitgebers, né? Zeitgebers. Que eu não falo alemão, tá? Mas eu sei que quer dizer doador de tempo. Então, eles doam informações do ambiente para o nosso corpo saber mais ou menos se é dia ou noite. Então, tem esses estímulos externos luminosos e tem os não luminosos. E aí entra a alimentação, principalmente, e atividade física também, e atividade social. Né? Atividade social. Também é interessante. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.